Desculpe que eu estou com a garganta já quase um mês com dificuldade, devido à gripe, o clima. Mas mesmo assim nós temos a alegria de compartilhar com os irmãos a bendita, infalível, inerrante palavra de Deus. Agradeci a Deus pela presença dos senhores, porque esperava que nosso auditório hoje tivesse menos frequentado, porque tem ensaio aqui no refeitório, coral de voz, mas não, graças a Deus que os irmãos estão aqui. Queridos irmãos, eu considero, como já disse diversas vezes aqui, este grupo aqui um grupo seleto. É alguém que vem buscando aprender as coisas que são de Deus. E não somente compreender, mas também, não somente aprender, mas também compreender. E hoje nós vamos falar deste assunto. Compreender os mistérios do reino de Deus. Se você quiser, até pode fazer a sua oração secreta aí, dizendo: Espírito de Deus, tira a venda dos nossos olhos, não é esse, é os olhos do entendimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Queridos irmãos, tem tantos amados irmãos que estão na igreja, mas não compreendem, não entendem. E não compreendendo, consequentemente, não vai usufruir a bênção de Deus. Primeiramente, eu quero dar uma introdução, uma sinopse, sobre a nossa personalidade. Nós somos um ser constituído de uma triunidade. Nós também somos três, como Deus é três, sendo um. Nós somos espírito, alma e corpo. Cada um desses elementos tem uma função na nossa personalidade. Nós somos uma tricotomia, chamada a tricotomia humana em teologia. Primeiramente, de lá para cá, espírito, alma e corpo. Daqui para lá, corpo, alma e espírito. Cada um deles, irmãos, olhe para mim, por favor, tem a sua função a desempenhar no desenvolver da nossa vida. E a maioria das pessoas, quem sabe por não compreender e não entender, não buscam desenvolver a sua espiritualidade, seu espírito com as suas faculdades. As faculdades do espírito, no decorrer do assunto, eu vou falar quais são, não são as faculdades do corpo nem da alma. As faculdades do corpo são uma para nos relacionar ao mundo natural, as da alma são outras, e o do Espírito é a única agência de Deus, é o Espírito. Deus, sendo Espírito, só pode comunicar-se com o nosso Espírito. Nosso Espírito é a agência, é o cérebro, é o sensor da espiritualidade. E uma vez esse cérebro, esse sensor não desenvolvido, fica imperceptíveis as coisas que são de Deus. É um homem natural, que não entende as coisas que são de Deus, não compreende. Depois vamos entrar nesse terreno. Então a Bíblia divide em 3 classes de pessoas. Eu vou começar. 3 classes de pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos irmãos, e eu vou fazer a força de ver se me contenho falando assim calminho, baixinho, porque a gente fica inspirado, nós chamamos isso inspirado, ou emocionado, e começa a falar rápido, e começa a se emocionar um pouco, porque tem verdades bíblicas que passam a mover as nossas emoções também. Mas vamos ver se nós conseguimos manter essa temperatura, vamos dizer assim. Primeiro livro aos Coríntios,
Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Paulo à igreja que estava em Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nos diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Os senhores perceberam o que Paulo está dizendo, o apóstolo está dizendo? Que tem coisas na vida, irmão, a minha vida, que só eu sei. A minha mulher não sabe. São o que nós chamamos de os segredos ocultos, ou o lado escuro da vida. Nós gostamos de mostrar o lado bom, mas o lado escuro nós tentamos esconder, não queremos que ninguém saiba. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, porque no verso 9 ele disse o seguinte: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. Então, não tem esse sentido natural, óptico, não tem a capacidade de perceber isto. O auditivo também não tem. As emoções do coração também não tem. Mas ele diz aqui, mas Deus, verso 10, mas Deus nos-la revelou pelo seu Espírito. Agora ele está falando do Espírito de Deus. Depois ele faz uma analogia. Quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que ele está? E quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está? Agora, se o Espírito de Deus, que nós chamamos o Santo Espírito de Deus, sabe tudo de Deus e habita em mim, o que ele vai fazer? Ele vai me revelar as coisas ocultas, que são imperceptíveis, que as pessoas não conseguem apalpar, não conseguem sentir, não conseguem perceber, nem mesmo ver. Se o Espírito de Deus está em mim, e mora em mim, e realmente mora, então ele me dá a possibilidade tanto de ver, sentir e viver esta realidade espiritual. Glória a Deus por isso. Então, meu amado irmão, é nessa dimensão que nós queremos navegar. Aleluia. Para que nós possamos propositadamente buscar desenvolver a nossa espiritualidade. Depois eu vou falar dos sensores que nos ajudam nisso. Então o apóstolo está dizendo isso, irmão. Verso 11, está lá? Vamos continuar no 11, o 12, o 13. Olha lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ora, nós sabemos até as questões da infância, da adolescência, da mocidade, dali para cá, tudo o que ocorreu na nossa existência está gravado, gente. Ou no consciente, ou no inconsciente, ou no subconsciente. Está gravado lá. Quanto mais forte foi a emoção, a impressão da gravação foi mais forte, porque nós nos lembramos de assuntos trágicos com facilidade, de assuntos corriqueiros nós não nos lembramos, porque os assuntos trágicos da vida, eles dão um impacto muito forte, então grava lá, e fica lá para todo sempre. Aleluia. Então, meu amado, e agora ele diz, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos dizer juntos? Assim também. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que os irmãos deduziram aí? Que nós vamos depender desse que sabe tudo de Deus, para nos revelar, aleluia, a sua palavra aqui, para que nós conheçamos e compreendamos as coisas do Espírito de Deus. Alô, gente, nós estamos navegando no sobrenatural. Não é isso aqui, não é coisa natural, é sobre, está por em cima, vai além, é superior. Nós começamos a entrar num assunto sobrenatural, que
a maioria das pessoas que não são cristãos, e que cristãos também, depois vou mostrar para os irmãos, que não cultivam espiritualidade, também não sabem, também não percebem. Aleluia, porque aí você pode classificar uma pessoa, são três, a pessoa natural, o carnal e o espiritual. O natural, irmão, é o psíquico, o homem dos sentidos. Ele só consegue perceber as coisas que estão ao alcance do sentido. O nosso corpo tem 5 sentidos. Vamos lá? Sentido óptico, sentido auditivo, sentido tato, sentido olfato e gustão. Por esse, irmão, você pode apanhar qualquer um objeto, por menor que seja, sem ver. E o sistema motor, né? Ele leva o cérebro, você pode definir o que você tem na mão, se é um botão, se é um alfinete, se é uma moeda, sem ver. Porque aqui, traz na pontinha dos dedos, porque é aqui que está exatamente a percepção. Mas isso é uma coisa natural. Esse sentido nós colocamos em relação com o mundo natural. Agora nós estamos começando a navegar no mundo sobrenatural, que você tem que perceber, não por este não tem percepção das coisas invisíveis de Deus. Este não tem percepção das coisas do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, vamos lá então. Repetimos essa frase. Também, onde é que está? Espírito homem, assim também. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Vamos ler junto? Olha a preposição lá. O Espírito vem de Deus. Olha a preposição. Para que pudéssemos o quê? Se você não depender do Espírito de Deus, você não conhece mesmo. Você não percebe mesmo. Não está ao alcance dos sentidos naturais. Quanto irmão que tem uma noção tão miserável de Deus. Quanto queridos irmãos que são crentes, que não têm uma concepção da grandiosidade, do resplendor da glória de Cristo. Eles têm um cristinho para fazer favores para ele, para curar ele, para fazer outras coisinhas assim. Não é para isso, irmão. O nosso Deus é o supremo do universo. O nosso Deus merece de nós adoração, glórias, honra, obediência. Se você não tem essa concepção, só pode chegar a você infundido pelo Espírito Santo. Não é a sabedoria, não é a teologia, não é a ciência, não é nenhuma ciência, a filosofia, não é a psicologia, não é nada disso. É uma pessoa chamada Santo Espírito de Deus, chamado, irmão Luiz, o revelador dos mistérios de Deus. Nós temos que depender dele, irmão, na oração, na comunhão, aleluia. E ele não vai falar aqui, ele vai falar aqui nos sentidos espirituais do nosso espírito. São 3, depois eu vou falar quais são, que nós precisamos trabalhar nossa vida para que percebamos as coisas que são de Deus. Então, ali está, quais também... os quais também... Onde é que ele colocou? Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Paulo, nesse capítulo, se você ler o verso 1, ele está dizendo o seguinte, no verso 1, ó. Quando fui ter convosco, irmão, está dizendo isso à igreja de Corinto. Quando fui ter convosco, irmãos,
Não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, porque não me propus saber outra coisa entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé, escute isto, não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A sabedoria do homem, meu amado irmão, não tem esse alcance. Por mais que nós sejamos rebuscados em nossa oratória, em nosso linguajar, por mais jamais podemos convencer alguém com as nossas palavras, mas quando o Espírito Santo toma o pregador ou o ensinador e fala as palavras de Deus, a ação ministerial do Santo Espírito de Deus convence a mente dos irmãos, aleluia, a mente espiritual, para que você possa, aleluia, perceber as coisas que são de Deus. Aí você fica fortalecido, você fica abençoado, você desenvolve sua espiritualidade, você começa a navegar, meu amado irmão, não nas coisas rasas, você sai da rasura do mundo, dessa pequenez, dessas coisas limitadas, passa, como é que eu chamo isso? De ser um crente epidérmico, né? A flor da pele, você passa a navegar nas coisas de Deus. Isaías diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus, irmão Elizabeth, são mais elevados que essa pobre mentezinha finita aqui. A de Deus é infinita. Aleluia. E para que nós possamos acessar essas coisas espirituais, não é pela cultura humana, não é pelo conhecimento que nós venhamos a obter, e isso ele é valioso no campo da ciência. Eu não estou desmerecendo isso, não. Eu estou falando de um confronto de tese, de espiritualidade para naturalidade, naturalidade para espiritualidade. Nós precisamos ser espirituais porque o nosso Deus é essencialmente espírito. Meus irmãos, se os senhores, porventura, alguma coisa que não entendem, levante a mão e peça explicação. É uma escola, não é um culto. Então, veja só. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Vamos dizer essa palavra? O Espírito Santo ensina. Quem se lembra uma palavra que Jesus disse? Quando ele vier, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos falei. Você já fez essa oração, irmão? Espírito Santo, me ensina o caminho da espiritualidade, das coisas sublimes, desse horizonte espiritual. Eu só vejo crente pedindo para Deus objetos, casa, carro, saúde, dinheiro, emprego. Esta outra coisa que é melhor. Senhor, me ensina. Dá-me, Senhor, o dom do ensino, da sabedoria, do conhecimento espiritual. Faça esta oração. Aleluia. Então, o que estamos enfocando em primeiro lugar é o homem natural. Agora, meus amados irmãos, eu tinha muito a dizer sobre esses assuntos, mas já vou entrar na matéria, então. No verso 14. Verso 14, coloca para nós lá, irmandade, para que todos possam ler junto. Verso 14, olha lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? É aquela pessoa que não nasceu de novo, que não é regenerado. A palavra se descreve da seguinte forma: geração, degeneração, regeneração, nascer outra vez. Aí nasce de Deus, nasce do Espírito. Então, a pessoa que não é regenerada, não nasceu de Deus, não tem como compreender as coisas de Deus. Essas coisas de Deus estão noutra dimensão. E olhe lá por que não entende. Ó. Porque lhe parece loucura
Agora já não acontece mais, a senhora é daquele tempo. Nós, crentes, e eu ficava feliz da vida, estufava o peito para frente. Eu dizia, aí vai um louco. Nós chamávamos louco, lembra? Quem lembra? Ah, muita gente aqui não é daquele tempo, rapaz. Assembleia de Deus era gente louca. Porque cria em coisas que é inatingível palpavelmente. Eu me lembro quando fui me inscrever, fazer a minha matrícula como ministro de confissão religiosa, no INPS, porque não havia esse direito, doutor. Lembra? Não havia direito do religioso se descontar do INPS. E aí eu estou lá fazendo a minha inscrição e a atendente disse para mim, então quer dizer que o senhor é crente? Sou crente. E a senhora? E ela, a senhora não é católica? Não é crente também. Sabe por quê? Se empregou essa palavra crente? Porque nós somos severos em obedecer. Nós somos crente mesmo. Aleluia. Então, fiz a minha inscrição em 1970. Meus amados irmãos, então, nos tratavam primeiramente os Bíblia, porque cada crente vinha com a Bíblia para o culto, lembra? E depois os loucos. Os Bíblia. Tá certo. Então, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Está lá. Ó. Por que eles não podem entendê-las? Porque se discernem espiritualmente. Vamos dizer juntos? As coisas de Deus, ou do Espírito de Deus, se discernem espiritualmente. Já falei para os irmãos, vamos ver se vocês têm boa cabeça. O que significa discernir? Compreender. A palavra discernir, ela vem do grego, né? Que significa, eles não compreendem. Mas eu expliquei para os irmãos que tem uma outra palavra que dá um pouquinho mais de luz. Discernir significa tirar a casca, tirar o branco e chegar naquela madeirinha que tem por dentro, cerne. Conhecer a coisa pelo lado de dentro, irmão. Irmão. Nem tudo que reluz é ouro, gente. Nem tudo que diz que é crente de verdade. Irmão Eduardo. Quem vê cara, não vê coração. O negócio é aqui, ó. E o crente que tem discernimento, ele discerne a pessoa. Ele não se leva pelas aparências. Ele vai fazer juízo para ver se o camarada realmente é crente em Deus. Tire a casca, a roupa. Tire o branco, as aparências. E chegue a conhecer a personalidade do camarada que se reflete na sua excelência moral, no seu caráter, na sua personalidade. É aí que se reflete a verdadeira fé, o verdadeiro crente. Aleluia. Não é a aparência nem o que a gente diz, é o que a gente vive, é o que a gente demonstra. É uma fé que se pode ver através de atos, através de obras, através de coisas concretas, não subjetivas apenas. Eu creio, mas cadê a obra, disse Tiago? E aí o crente espiritual discerne, não se deixa levar. Então, discernir é compreender. Tem gente que não compreende o plano de Deus. Vou sair um pouquinho, se o irmão me permite sair um pouquinho da matéria, para mostrar para os irmãos no capítulo 1 de Efésios, verso 18, como Paulo orava para que os crentes tivessem espírito de discernimento. Quer ver? Olha lá.
Coloca o verso 17, que é a oração dele. Ó, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, olha o conhecimento, em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Tem santos que não sabem, irmão. Não sabem qual é a glória que está reservada. Qual é a perspectiva que a igreja tem. Eles não sabem. A sua fé não tem uma base sólida. Ele se desvia por qualquer coisa. Até por falta do cumprimento do pastor, às vezes. Já não quer ser mais crente. Ora, meus irmãos, os apóstolos deram a cabeça. Todos, com exceção de João, foram decapitados pelo amor a Cristo. Porque eles sabiam. Eles tinham discernimento. Então aí está traçado, meu amado irmão. O homem natural lá. Esse verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá bom? Vou falar mais um pouco agora as características desse camarada aí, né? Então, o homem natural é psico no grego, né? Homem dos sentidos. É o homem não regenerado. Esse homem é governado por seus instintos naturais. Está sob o domínio de Satanás. Escravo da carne e de suas paixões. Vamos abrir a Bíblia ali, irmã, colocar ali Efésios, capítulo 2, verso 3. Aí você vai começar a ver as características desse homem. Ó. Entre os quais todos nós também antes, olha só, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Mas olha só, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Outra hora nós andávamos nessa mesma situação. Vamos ver bem, para ficar bem gravado lá. Ali, o primeiro versículo aquele. É o 13, né? Entre os quais nós também antes andávamos. Quando não éramos regenerados, nós andávamos nos desejos da nossa carne. O que é os desejos? O que é carne? Essa palavra, a primeira palavra, vem do latim, caró, carne. E a segunda, ela vem do grego, sárquicos. O homem natural é psíquico, esse é sárquicos. Anda segundo as suas paixões carnais. Depois vou mostrar para os irmãos, aí na Bíblia, hoje ainda, que as pessoas que vivem as suas paixões carnais, elas morrerão espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Ficam insensíveis à prática do pecado. Eles são capazes de fazer qualquer coisa e não sentem remordimento de consciência. Não sentem culpa. Consequentemente, morrerão espiritualmente. Tem pessoa que não tem mais sensibilidade de consciência. Faz as coisas, né? Logra o seu próximo, não paga sua conta, traz sua mulher, e assim por diante. Nós também, antes de nos converter, andava. Eu não andava porque me converti menino lá,
mas quem já era adulto andava nessa prática das suas paixões carnais, dos seus desejos pecaminosos, a lascívia, a promiscuidade e coisas dessa natureza que na sociedade moderna hoje até é bonito. Até é bonito, irmão. Mas no caminho de Deus, no verdadeiro e real cristianismo de Cristo, aleluia, nós somos libertos dessas coisas. Deus que é riquíssimo, ali está lá. Deus que é riquíssimo, onde é que está ali? Eu acho que é no outro, né? É. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, essa pessoa está dominado pelos seus sentimentos carnais, seus desejos carnais, seus desejos pecaminosos. E numa outra ocasião vou falar num aspecto mais metafísico. Essas pessoas são dotadas de orgulho. Essas pessoas são dotadas de orgulho, de vaidade, porque isso é a natureza pecaminosa. Quer ser mais que os outros, quer aparecer, ele se satisfaz, isso enche o coração dele. Os crentes em Deus, que são dirigidos pelo Espírito de Deus, têm o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Como é que é o sentimento de Cristo Jesus? Filipenses, irmã? Elizabeth. Filipenses 2, né? Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que isso, ele subsistindo na forma de Deus, irmão. Olha, ele era Deus da glória eterna, sublime, mais sublime do que os céus. Deus se humilhou até a morte de cruz, e humilhando-se à morte de cruz, aleluia, ele entregou a sua própria vida por nós. Alguém achou aí? Você está meio mal de Bíblia, vocês são meus filhos na fé, rapaz. Quando eu falo um versículo, você já tem que estar com ele na ponta da língua. Quem é que achou aí? Filipenses, capítulo 2. Será que vocês vão esperar que eu abra a minha Bíblia? Não, cita o versículo para os outros pegar também. Ele vai colocar lá. Filipenses 2:5. 2:5. Coloca lá para nós, irmã. Que aí todo mundo, irmã Daniela, pode apreciar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Na época, a morte de cruz era a morte mais indigna que existia. Eram os ladrões irrecuperáveis que morriam na cruz. E Jesus morreu lá. Sendo Deus, deixou o maior exemplo para nós. Então, mas deixa para lá esse outro lado. Hoje vamos tratar somente disso, não é, irmão? Eu dei uma escapadinha ali, né? Continuando. Esse homem não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque lhe parece loucura, a primeira razão. Segundo, não pode entendê-la, está fora do seu alcance. Terceiro, porque se discerne espiritualmente. Dependemos do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos torna sábio. A sabedoria de Deus, irmão, escute só, se você puder pegar isso, pegue. Não é pela gnoseologia. O que é a gnoseologia? Nós tomamos conhecimento das coisas pela intelectualidade, pela dedução, pela inquirição. Tem mais uma outra, né? Intelectualidade, dedução, inquirição, especulação. É por isso que nós tomamos conhecimento. A sabedoria de Deus, não. Ele dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Tiago escreveu o seguinte: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Porque conhecimento não é sabedoria, gente.
Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Às vezes, o astucioso que logra os outros, diz, mas o cara tem uma sabedoria. Não, ele é astuto. Astúcia não é sabedoria. Sabedoria é aplicar o conhecimento à verdade divina. Isso é sabedoria. Então, a sabedoria de Deus não está nessa instância, irmão. A sabedoria de Deus é a sabedoria que Deus reservou para nós. Me parece que é capítulo 2 desse mesmo capítulo que nós estamos, verso 7, se não estou equivocado. 1 Coríntios 2, 7. Me parece que é, se não for, eu acho ali na minha Bíblia. É esse mesmo, ó. Mas falamos sabedoria de Deus, olha só onde é que ela está. Diga comigo. Falamos de sabedoria de Deus, agora, oculta em mistério, a qual Deus, a minha Bíblia diz, preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nos dons do Espírito Santo, capítulo 12 do segundo, mas não coloca lá, viu, irmão? Não coloca lá, senão nós vamos sair da matéria, do assunto. No capítulo 12, meu irmão, quando o Espírito Santo distribui o dom para os crentes, para a igreja, o primeiro dom a uns deu a palavra da sabedoria, a outros deu a palavra da ciência. Não é porque você foi à faculdade, não é porque você cursou, fez a pós-graduação em matéria de espiritualidade, não me confunda, irmão. Nessas outras na instância, tem que fazer tudo isso. Nós estudamos teologia também, a vida toda estudei teologia. Uma vez um padre eu quis pregar para ele quis pregar para mim. E no fim ele descobriu que eu era pastor e ele era padre. Aí acabamos rindo e ele disse para mim, Ibaldo, que tempo você estuda para ser pastor? Eu digo, a gente estuda quando se converte e só para de estudar quando morre. Ele diz, meu Deus do céu. Não, meu irmão. Mas essa sabedoria aí, irmão, oculta em mistério. O que é mistério, gente? É alguma coisa que não está revelado. Só que o Espírito Santo vem e revela. Torna-nos sábio. Lá em Jó, o Jó é um patriarca dos primeiros livros escritos do Antigo Testamento. Foi o livro de Jó. Lá no livro de Jó, vamos abrir aí. Acho que o livro de Jó está antes de Salmo. No capítulo 32, do verso 8 de Jó. Você quer ver uma coisa ali? Jó já falava dessas coisas. Olhe lá. Na verdade, há um espírito no homem. Olhe só agora. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábios. Sabe como é que se chama isso? No hebraico? Teu, pneusto. A palavra teu é Deus. Pneu, de pneuma, espírito. Pneumologia é a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, espírito. Logia, tratado do conhecimento. É um tratado da pessoa do Espírito Santo. Teu, pneusto. Quer dizer, ele, Espírito, sopra sobre você e o Espírito entra em você e faz sábio. Aleluia. Tomara que o Espírito Santo esteja soprando sobre nós, né? Aleluia. Faz sábio, irmão. Essa sabedoria, porque a sabedoria, ela está em 3 instâncias. Temos primeiro a sofia, que vem de filosofia. Filo é amor, sofia,
sabedoria. Sofo é sábio no grego. Você é um sofo, você é um sábio. Então a palavra filosofia quer dizer filo, amor, sofia, sabedoria, amor à sabedoria. Mas essa não se presta muito para alcançar as dimensões dos mistérios de Deus. Nós temos a prunesis, a sabedoria dos estoicos, do berço da filosofia. Prunesis, que é a sabedoria com prudência. O sábio com prudência não faz as coisas assim, ele pensa, ele analisa, ele mede as consequências. Porque ele não é um inconsequente para tomar decisão, ele toma decisão pensando nos outros. Se é na família, ele pensa na família. Se é na igreja, ele pensa na igreja. Se é na sociedade, ele pensa na repercussão da sua decisão. Se ele é um homem importante, como prefeito, vereador e etc. Ele é uma pessoa sábia, prunesis, sabedoria com prudência. E nós temos a terceira sabedoria, chama-se sunesis, a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, meu amado irmão, ela é uma sabedoria especial de Deus. Essa sabedoria não apenas vê as coisas como elas são por fora, ela vê as coisas como elas são por dentro. Quando o profeta foi consagrar um rei na casa de Jessé, Davi, né? E ele disse, traz todos os seus filhos aqui, que nós vamos ver quem Deus escolheu para ser o sucessor de Saul. E vieram todos. E o profeta orou e disse, não, mas não está faltando algum, porque não está aqui o rei. Ah, tem o Davizinho lá, está cuidando das ovelhas, traz o Davizinho também. Veio Davi e oraram, e então Deus disse para ele, esse mesmo é. Mas ele quis consagrar o Eliabe, que se sobressaía em estatura, em aparência, tinha aparência de rei, estatura de rei, estirpe de rei, e ele ia derramar o óleo, e Deus disse, não, esse não, porque Deus não a vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Amém? Nós temos que aprender a ver o interior, irmão. Às vezes a pessoa é boa de papo, mas lá dentro é outra coisa. Aleluia. Então nós precisamos desfrutar dos dons do Espírito Santo, não somente para discernir essas questões. Quando se sobe ao púlpito, irmão, é uma enxurrada de revelação de Deus. Quanto mais a gente fala, mais tem a falar, porque o Espírito Santo começa a tirar, e tirar, e tirar. Agora, se o camarada não depositou nada, não tem muito o que tirar também, né? Tem gente que é de tiro curto. Meia hora ele se acabou. Porque ele coloca pouco. Agora, quando a gente tem um depósito farto, então quanto você mais tira, mais tem a tirar. Quanto mais tira, mais tem a tirar. Por isso que eu digo para os irmãos, tem que ler a Bíblia pelo menos 2 horas por dia. Aleluia. Então veja, meu querido irmão. Na verdade, há um espírito no homem. Você sabe o que é o seu espírito? É uma substância invisível e pessoal. O meu espírito, eu trato bem do meu espírito. O corpo nós alimentamos pela boca. O espírito, irmão, nós demos pela mente. Nós alimentamos o nosso espírito pela mente. O que você pensa, isso você é. Se você pensa que você é um derrotado, você age como um derrotado. Se você pensa que você é um miserável, você age como um miserável. A mente é extremamente importante. Por isso que eu tenho dito aos irmãos, irmão, põe a sua mente no canal de Deus. Não deixe ela devagar. Põe a sua mente no canal de Deus. No site de Deus. Acesse o seu site. www. Espírito Santo Jesus Cristo. Ponto. Tem gente que pensa em tanta coisa que empobrece a alma dele. Começa a curtir problemas, sofrer tantas vezes, trazer os problemas do passado. Deixa os problemas. Paulo disse que as coisas que lhe aconteceram, deixou para trás tudo. Segue uma nova
meta, enfoca em Deus a sua vida. Escreva um novo capítulo da sua existência. Deixa as coisas passadas com seu sucesso, com seus insucessos. Todo mundo tem sucesso. Tá? Deixa para trás, mas foca, o teu foco tem que ser Deus, Cristo, Espírito Santo, e coloque a sua mente nisto. Não tem nada que vos poderá, meu amado irmão, fazer fracassar se a sua fé está fundada em Cristo, a rocha eterna. Temos que aprender a desenvolver a nossa espiritualidade. Vou mostrar para os irmãos, os que vivem nas paixões. Romanos 8, verso 5. Se tem na linguagem de hoje, é melhor ainda. Está lá? Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Assim, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Acabarão morrendo espiritualmente. Isso é a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Tem gente que vai estar na igreja, mas está morto. Não sente mais nada. Nem alegria, nem paixão por Deus. Não sente amor para o seu próximo. Não é capaz de fazer nada por ele. Não sente amor pela sua família. Não pensa nas consequências de uma decisão impensada, que pode produzir amargura, dor, abrir feridas psicológicas difíceis de curar. O ser humano nós, seres humanos, somos terríveis. Certa vez uma pessoa errou tanto e o outro chegou e disse para ele: homem, seja homem. Tem gente que desce tanto, irmão, que deixou de ser homem. Para um cão, nunca alguém chegou e disse: cão seja cão, porque ele nunca deixou de ser cão. Leão seja leão, ele nunca deixou de ser leão. Ele está na sua posição. Mas o homem desce tanto, se degrada tanto, na corrupção, na imoralidade, na indecência, que desce tanto, que alguém tem que chegar: homem, seja homem. Com nobreza, com excelência de caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Só se cultivar a espiritualidade. Não me venha com bolodório. Tem crente que pensa que vira o culto, irmão. Assistir o culto. E não trabalhar propositadamente esta área da vida, que ele vai crescer. Nunca, irmão. Nunca você vai crescer. Nem eu, nem ninguém. Isso tem que ser trabalhado na presença de Deus, com oração, com consagração, com humildade, com quebrantamento, com as disciplinas espirituais, para que haja um desenvolvimento espiritual em nossa vida. É por isso que eu gosto demais de pregar a este grupo seleto, porque os senhores estão procurando ouvir, estão procurando entender, quem sabe quantas decisões está passando no coração aí. Nós temos muito ouvinte que são esquecidos, irmão. Eles ouvem, mas nunca põem em prática. Parece que 7:7 de São Mateus, não é? Palavra do Senhor Jesus, 7:7. Capítulo 7, verso 7, é do mestre, é do rabi, é do raboni, do mestre dos mestres, raboni. Não é aí. Jesus falou,
7:24. Isso. Obrigado, irmão. Deixa ela colocar lá para os irmãos também. Pode ser que algum não esteja com a sua Bíblia aí. 7:24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. O que adianta ouvir? Tem gente que se contenta apenas em ouvir. Tem outros que se contentam apenas em aprender. Mas o que nos leva a usufruir é a praxia. Eu tenho repetidas vezes dito aqui, irmão, que nós somos especialistas em ortodoxia. Gostamos da coisa certa. Mas somos falhos na ortopraxia, não praticamos aquilo que sabemos. Consequentemente, não haverá resultado. Quer que a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu empreendimento seja um sucesso, pratique. Você vai dizer, pastor, é difícil praticar. Eu sei. E como sei. Mas tem que se esforçar, gente. Tem que praticar. O resultado virá. A bênção virá. A segurança virá. Louvado seja o nome de Jesus. As trágicas consequências de não entender. Alô? As trágicas consequências de não entender. Primeiramente, vamos lá para Isaías, profeta messiânico, capítulo 1, do verso 2 e 3. Olha aí a trágica consequência. Ouvi, ó céus, presta ouvido tua terra. Essa linguagem se chama denotativa, uma linguagem denotativa. Ouvi, ó céus, presta ouvido tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Agora veja o 3. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Parece que se repete, irmã. Parece que se repete a história. Deixa eu falar um linguajar bem tosco aqui. O boi conhece o seu possuidor. O burro, o jumento, o burro chó, o jegue, como chama lá para o Nordeste, conhece a manjedoura do seu dono, o burro. Mas a nação de Israel não me conhece, a nação de Israel não me entende. Os inteligentes não me entendem. Parece Deus estar se lamentando. Não é a mesma coisa hoje, irmão. Estamos priorizando as coisas de segundo valor da escala da vida. Deus disse, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e estas coisas pelas quais ele estava preocupado, eu mando de acréscimo para vocês, e ele faz uma analogia. Ele diz assim, ó, olhem para as aves do céu, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não ajuntam em celeiro, e o Pai Celestial as alimenta. Olhem para os lírios do campo, né? Eles se vestem com maior glória do que as glórias de Salomão. Por que vocês estão preocupados e não buscam primeiro o reino do céu?
relegamos a quando há uma sobra de tempo. E quando eu falo disso, eu me lembro quando o general Flores da Cunha se converteu a Jesus Cristo aqui em Porto Alegre, na Matriz. Já velhinho. E ele pediu a palavra. Já meio tembleque, já não podia quase caminhar. Disse assim: os homens são ingratos, queimam a vela toda e sopram o burralho no rosto de Deus. Como quem diz, eu vivi a minha vida em revolução e agora que eu não presto mais, entrego a carcaça para Jesus. É melhor entregar como eu, irmão, aos 13 anos me entreguei. Entreguei mesmo. Meu povo não tem entendimento, não me entende. O Salmo 81, irmã, Deus tem uma exclamação tremenda nesse Salmo. Primeiramente o verso 11, depois o 13, depois o 16. O 11 diz o seguinte, olha só. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Deixa ali um pouquinho. Israel não me quis. Israel, irmão, é a nação eleita. A nação de Israel não existia. Deus a suscitou, chamando Abraão de Ur dos Caldeus, e disse, fartei uma grande nação, e fez. Mas Israel não me quis, diz Deus. Eu fico pensando numa senhora que ama o seu marido, ama com aquele amor mesmo, e depois, poxa, o fulano não me quer. Tem que ser uma dor muito dura, né? Não me quer mais. Israel não quis mais seu Deus. Se voltou para Baalins, para Astarote, para outros deuses, para a idolatria, e rejeitou a Deus. Verso 13. Olha só o verso 13. É um ar de exclamação. Ó. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Mas não quis andar. E a gente não sabe por que ele sofre o que sofre. Levado como cativo, sofrendo até hoje pelo mundo todo. Esparso pelo mundo todo, dispersos pelo mundo todo, porque rejeitou a Deus. Agora o verso 16, olha o que Deus promete. 16. É esse aí. Ele diz assim, e eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel saído da rocha. Ele disse, se Israel me tivesse dado ouvido, eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com mel saído da rocha. Mas Israel não me quis. Querido, que tempo você tira para Deus nas 24 horas do dia? Você vai lá e diz para ele, Pai, eu não vim te pedir nada. Eu vim agradecer. Salmo 103. Bendize minha alma o Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele, minha alma, que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele, minha alma, que cura todas as tuas enfermidades. Minha alma, é Ele que enche a tua boca de bens. Tua comida na mesa lá, irmão. É Ele, a mão dEle. Quando eu agradeço o café da manhã, eu digo assim, Pai, obrigado por teres criado uma terra fértil e produtiva, que tudo produz para a nossa sobrevivência à face desse planeta. É Ele, é dEle. E depois ele diz assim, minha alma, é Ele que renova-te como a águia. Aleluia. Faz justiça e juízo, é Ele. Qual é o tempo que nós tiramos para Deus? É impossível a pessoa amar alguém e não querer estar com ele.
Quando o Senhor Jesus escreveu a carta à igreja de Éfeso, no capítulo ali 3, ele diz assim para a igreja: tu já não me amas mais como antes. Tenho, porém, contra ti, que tu não me amas mais como antes. Eu digo para ele: eu te amo mais que tudo. Antes de ti nada, depois de ti ninguém. Eu te amo mais que tudo. Ah, meus irmãos, parece a história se repetir. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela renova nossas esperanças. E eu quero continuar esse estudo na terça que vem. Não falei ainda sobre o homem carnal, hein? Não falei sobre o homem espiritual. Só falei sobre o homem natural. Mas eu quero deixar uma palavra, porque falta 5 minutos. Querido irmão, Deus está nos dando uma oportunidade sublime de sermos tanto diferente, vivermos uma vida diferente, a vida no Espírito, que é a única forma de agradar a Deus. Mas para isso, meu querido irmão, tem que cultivar. Se você não se dispor a cultivar, é impossível. Se você não tem uma disciplina de oração, se você não tem uma disciplina de buscar a Deus, de inquirir da sua palavra e consagrar sua vida, é impossível. E, consequentemente, aquele texto se repete. Que os que tais coisas fazem morrerão espiritualmente. E nós não queremos morrer espiritualmente, não queremos que nenhum dos irmãos morra. Mas que todos tenham a graça e a bênção de sobreviver pela graça bendita de Deus na pessoa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar esses minutinhos, irmãos, porque eu quero orar com os senhores. Eu quero orar com os senhores como a oração de Paulo. Coloca lá a oração de Paulo, irmão. Coloca o verso 17 por primeiro, né? Colocamos o 18. Aos Efésios. Parece que é 1:17. Nós tínhamos colocado 1:18. Para nós orar. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos pedir que Deus nos dê espírito de revelação e de sabedoria? Vamos? Para que você quer? Ele vai dar. Para que você conheça o que Deus deu para você. E que você desenvolva, irmão. Porque essas questões não vêm prontas, não caem como mágica do céu. Elas vêm em forma embrionária. Nós temos que desenvolvê-la. Vamos de pé, por favor. Enquanto eu oro aqui, você diga alguma coisa para Deus aí. Nosso Pai Celestial. Que glorioso que é estudarmos a Tua santa e divina palavra. Meu Pai Celeste, nós Te amamos de todo o nosso coração. Queremos temê-lo e servi-lo com toda a nossa alma. Ao ouvir a Tua palavra, nós Te rogamos, Pai Santo e querido, dá-nos espírito de revelação e de sabedoria, para que nós possamos saber o que realmente pelo Senhor nos tem sido dado gratuitamente, mas que possamos trabalhar propositadamente sobre este aspecto para desenvolver, Senhor, esta graça que a nós é concedida, porque tudo reverte e redunde para louvor e glória do Teu santo nome, do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.